Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da série Miss Brasil Forever. Esta noite vamos fazer uma live muito especial, vamos voltar 50 anos no tempo e vamos até o ano de 1973, conhecer os bastidores, as histórias do Miss Brasil 1973, com a nossa querida Denise Sesimbra, a Miss Rio Grande do Sul 73, ela que foi top no Miss Brasil. E agora já mandei para iniciarmos essa live incrível, né, com vocês aqui no TV Miss Brasil Forever. Denise, boa noite, minha rainha. Boa noite! Seja muito bem-vinda à série Miss Brasil Forever. Esta noite, eu quero lhe dar os parabéns pelos seus 50 anos de reinado como Miss Rio Grande do Sul 73. Quero fazer um agradecimento especial ao nosso querido amigo Jacó das Misses, o grande Jacó, que graças a ele me contactou há 2 meses atrás e nós marcamos, agendamos essa live assim, e que essa noite sinta-se homenageada nos seus 50 anos de história. Você que vai trazer para a gente muita coisa de 73, né? Muitas histórias, e é isso, né? Nós vamos aqui se deliciar com a sua história, Denise, a sua trajetória no mundo Miss. Eu estou assim, boa noite para todos, o meu carinho. Eu estou há 3 dias extremamente emocionada e, meu Deus do céu, é uma satisfação, é uma alegria. Não tenho palavras para agradecer. Muito, 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 muito obrigada, assim, do fundo do meu coração. Acho que nós vou aqui chorar bastante durante a live. Então, hoje é noite de festa, de alegria, e vai dar tudo certo. Então, vamos lá, Denise. Tem muitas perguntas aqui para você, para a gente conseguir passar todas elas e concluir aqui, né, a sua live com muita alegria. Né? Você tem muitos fãs. Então, vamos lá, Denise. A primeira pergunta é: como foi a criança Denise Sesimbra e onde você nasceu? Bom, eu nasci em Porto Alegre e fui uma criança extremamente amada pela minha família. Uma família linda, maravilhosa, onde tinha muito afeto. E até os meus 5 anos foi uma vida praticamente normal. Aí nasceu meu irmão e aí a vida dessa criança teve uma mudança muito grande, né? Dos meus 5 aos meus 10 anos, meu irmão teve um problema na hora do parto, então ele passou 5 anos no hospital e aí eu via minha mãe só no hospital quando eu visitava. E nesse período eu tive que me adaptar, passava na casa das minhas avós, minhas tias, que com amor, assim, tentaram fazer de tudo. E o meu pai viajava, ele era arquiteto do banco, então, assim, o que ele podia fazer. E hoje a gente vê, tem casos, né, que na época, vamos dizer assim, é muito difícil para uma família, tu tem que ter muita estrutura, muita base, muito amor. E esse início foi assim. Só que essa criança, a partir dos 7 anos, em função de tudo isso, ela ficou muito gorda. Eu tive um problema glandular, eu acho que de depressão, claro. E com 6 anos eu tinha 60 quilos. E aí começou outra situação muito difícil na minha vida, né? A rejeição de coleguinhas, eu não conseguia ter amigos, foi bastante difícil. A minha irmã mais velha, eu nunca esqueço, quando nós íamos brincar numa pracinha, eu tenho uma irmã com 5 anos de diferença, os amiguinhos diziam, essa gorda não vai brincar. E ela ia lá
Paft, né? Então, assim, foi muito difícil. Foi, a minha infância, assim, eu posso dizer que até os 5 anos, né? Teve e dos 5 em diante foi uma realidade, assim, bem atual que a gente vê hoje em dia. Que na minha época não tinha o nome de bullying. E hoje, Isso, né? Hoje a gente isso. sabe. Tá certo. Ô, Denise, qual é a sua origem, a sua descendência? Bom, a história da minha família também é. Eu estou dizer para você assim, ó. Teve um missólogo, um amigo, que uma vez, há uns 8 anos atrás, Denise, vamos fazer um livro. Porque realmente, assim, dos pais, avós, são histórias assim que o pessoal diz, não, não acredito. Bom, eu tive duas avós maternas, né? A minha mãe teve a mãe legítima de Bagé, e que morreu quando ela, no parto. E aí a melhor amiga dela, no caso, prometeu que adotaria ela, mas seria um segredo. Então, meu avô legítimo era siciliano mafioso. E na época, minha avó era filha única de fazendeiro de Bagé, e ela foi deserdada, porque esse italiano veio, engravidou minha avó e sumiu, voltou para a Itália. Então, a minha descendência é italiana e espanhol também, porque a minha mãe era Gelsi Pinto Barreto. E se ela tivesse sido registrada pelo pai legítimo, seria Stornelli. Só que não foi. Então, assim, é uma história. Então, assim, a minha descendência é italiana, que eu tenho uma paixão absurda e acho que corre nas minhas veias, assim, esse sangue desse avô mafioso que eu nunca odiei ele, sempre amei, mesmo sem conhecer. Tá Italiana certo. é uma coisa muito forte, né? São histórias, assim, talvez o imaginário da gente fica... Mas eu acho que eu tenho essa Sim. paixão italiana, assim, muito, muito forte. Ô, Denise, agora eu queria que você dissesse quem foi o maior incentivador para você participar nos concursos de belezas, e como você foi descoberta para o mundo das passarelas. Bom, vamos lá. Então, meu pai foi meu missólogo, meu terapeuta, meu melhor amigo, meu incentivador, e falar por amigos, isso e aquilo. E quando ele chegava de viagem, ele conversava muito comigo. E o meu pai sempre teve uma veia assim, meio artística, meio. Ele gostava de música, ele cantava, ele gostava de coisas bonitas. Ele era um homem assim, avante do tempo dele. E ele dizia assim para mim: eu vou te dizer uma coisa, nunca deixe ninguém te diminuir e desacreditar dos teus sonhos. Tu é linda, tu vai ser muito linda e tu tem que entender isso. E assim, e ele ficava fazendo aquilo e eu achando, bom, é meu pai, enfim. Aí nós frequentávamos muito uma associação, um clube, a AMPA, que era Colégio Rosário, que meu pai foi aluno. E um dia estavam fazendo um almoço e era um concurso que eu não sabia, que era Garota Sorriso. E eu tinha 14 anos. E o meu pai foi lá e me inscreveu, no meio do churrasco, né? E eu não sabia. E ali começou, enfim, daqui a pouco chamaram no microfone, porque os jurados estavam percorrendo durante o churrasco e, e já me anunciaram como a Garota Sorriso. E eu disse, como assim, né? E aquilo para mim foi, nossa, foi um choque, chegou a me dar um frio no estômago, e eu fui e tal. Fiquei muito feliz, não estava acreditando naquilo. E em seguida
já teria o outro concurso, que era a Garota Sorriso da Zona Sul, que ia ser num clube em questão de 15 dias. Eu sei que foi uma correria, um preparo e tal. E o meu pai disse assim para mim: eu não te falei, e esse é só o início. E a partir de agora, tu já sabe, eu quero isso como meta. E assim, eu vou explicar até tem a mãe de Miss e o pai de Miss, né? Ele foi realmente o pai, mãe de Miss, foi tudo, porque ele queria muito. Meu pai era atleta, meu pai era muito lindo. Eu digo que, meu Deus do céu, o pessoal dizia assim, nossa, parecia um ator de cinema, era muito bonito. E praticava esportes, enfim, era um Cauã Raymond muito parecido, só que mais moreno, e tinha um jeito meio árabe. E aí eu sei que ele começou a preparação, e aquilo, como ele queria muito um filho, homem, que fosse atleta, e infelizmente deu aquele problema, meu irmão nasceu com essa deficiência, né? E eu acho que ele transferiu, né? Eu passei a ser o sonho realizado dele em competições. Eu acredito que foi isso. E aí foi uma sequência, eu ganhei esse concurso, e aí assim, onde eu ia, o meu pai já nem mais fazia inscrição, e eu ficava, juro por Deus, eu ficava assim, meu Deus do céu, como isso? Né? As pessoas vinham convidar a partir de então, e ele já dizia assim, ele nem me consultava, ele dizia, não, sim, ela vai. Eu, pai, como assim? Eu não posso, eu não vou conseguir. Ele, como? Tu pode, tu vai conseguir. Então aquilo para ele era um troféu, era uma... E aquilo começou a me dar um... Eu não vou mentir, a partir de então, cada concurso que eu ganhava, parece que eu dizia para os meus amiguinhos, viu? Vocês não brincavam comigo porque eu era feia, gorda, e agora? Então, assim, era uma briga muito interna, muito intensa, porque eu sempre achava impossível aquilo estar acontecendo, e eu achava assim, é porque eu sou diferente. E realmente eu era diferente, porque eu tinha um cabelão muito preto, eu tinha um porte muito alto, diferente das meninas da minha idade, porque... Então eu chamava atenção em função disso, e eu dizia, mas deve ser isso então, porque não é possível. Mas eu acabei gostando. Essa é a realidade. Foi uma coisa assim que foi me motivando. E a alegria dele era, meu Deus. Que maravilha. Olha, é um prazer enorme, assim. Eu estou me sentindo em 73 com você agora, e esse túnel do tempo, né, que é mágico, que é maravilhoso, assim. Agora vamos entrar, Denise, um pouquinho falando do Miss Porto Alegre, em 1973. Conte para nós sobre o apoio dos amigos e familiares para que você se inscrevesse no Miss Porto Alegre. Você teve alguma Miss que lhe serviu de inspiração? Fale sobre o Miss Porto Alegre. Bom, até vamos dizer assim, até antes do Miss Porto Alegre, claro, eu assisti os concursos de beleza e eu tinha dois padrões, assim, que eu comecei a assistir em função disso, e eu tinha duas divas, assim, que eu... Meu Deus, a Ieda, que eu achava, meu Deus do céu, e a Marta Vasconcelos, que para mim, assim, eu não sei explicar. Eu tinha uma coisa, aquele vestido azul dela, aquela... Eu dizia, meu Deus do céu, né? Para mim era um esplendor, né? E eu fui a um churrasco dos funcionários da Assembleia, e também nesse churrasco me convidaram para concorrer a Miss Porto Alegre. E eu confesso assim que sempre foi, o Miss Porto Alegre para mim foi uma coisa muito forte, porque eu achava completamente inatingível, e um amor, eu tinha assim, eu digo, meu Deus do céu, enfim.
Bom, meu preparador, meu pai. Meu pai, nós morávamos no 9º andar e ele fazia assim, 5 vezes por dia eu subia a escada, subia e descia. Não deixava fazer dieta, porque ele dizia assim, eu vou te preparar que nem, porque meu pai era do interior, claro, criava cavalos e tal. Sabe o que a gente fazia lá fora? A gente dava bastante ração pro cavalo e botar a correr, botar a correr. Comida e ração e é assim que tem que ser, não tem que fazer dieta. Então, assim, nossa, foi um... E isso me preocupava, porque eu dizia assim, meu Deus, se eu não conseguir ganhar o Miss Porto Alegre, vai ser uma decepção absurda para ele. E um sofrimento sem limites. Então, assim, aquilo começou a me preocupar muito. Mas foi assim, nós não tínhamos patrocinadores, era uma outra época, né? Então, eu me lembro que o Raifone, que era um costureiro maravilhoso, querido, ele desenhou na época um vestido, um verde maravilhoso. Foi uma coisa assim, extremamente moderno o vestido. Eu olho as fotos hoje e digo, meu Deus do céu. E, enfim, e fui, e aconteceu até uma coisa muito engraçada, porque na hora ali, tá, as finalistas, enfim, o apresentador modificou, porque ele deu a quinta, a quarta, a terceira, e aí ele já me chamou. Então eu achei, tá, segundo lugar, sou eu, a segunda, não ganhei Miss Porto Alegre, né? E já fui abraçar a minha amiga e ele, não, 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 mas é você a Miss Porto Alegre, né? E o pessoal, nossa, veio abaixo, a minha torcida, os amigos e tal. Então foi uma coisa assim, muito emocionante. Foi assim, nossa, maravilhoso. Só que, deixa eu dar um... Antes de ser Miss Porto Alegre, teve algo que me marcou assim, extremamente. E acho que foi acho que foi muito inválido e importante para o Miss Rio Grande do Sul, que eu fui rainha dos estudantes de Porto Alegre. Rainha do colégio, aí fui Miss Umespa e rainha da URGS. E nesse período de rainha da URGS, nós conhecemos presidentes da República, governadores, eles vinham nos congressos, eu viajei o Rio Grande do Sul todo. E o Umespa também. Eu fiz uma irmandade 50 anos passado, nós somos amigos. Nós nos reunimos uma vez por ano, nós confraternizamos. Então, assim, foi extremamente importante para todo esse meu processo, antes de Miss Porto Alegre, Miss Rio Grande do Sul, os estudantes. Então, foi uma coisa, assim, fantástica. Eu agradeço, uma gratidão, assim, quando em momentos da minha vida muito sérios, eu tive o apoio deles, o abraço deles, o carinho. São meus irmãos, então, assim, gratidão é a palavra. Tá certo. Ó, o Jacó já está chegando aqui, ele disse boa noite, ela está maravilhosa, uma amiga leal. Querido, amo. Ô, Denise, como foi a sua emoção ao ser coroada Miss Porto Alegre? E como foi a sua preparação para o Miss Rio Grande do Sul, 73? Bom, Miss Porto Alegre foi, para mim, assim, quando eu ganhei o troféu, que na época até era o Guarice, que fazia para as misses e tal, e não foi nem a coroa, porque, meu Deus, a coroa, para contar para vocês, era uma coroa de ouro maciço, com o símbolo brasão de Porto Alegre. Então, era uma coroa de ouro, pesada. E foi uma briga, porque quando o meu ano de reinado, o meu pai dizia assim, isso aí tem que ficar no cofre do banco, não dá para ficar em casa. Pai, mas como é que eu vou estar toda hora indo ao banco tirar? Eu vou, mas isso aí é muito sério. E no final, não no meu reinado, posterior, foi roubada a coroa mesmo, né? Porque era uma valiosíssima. Enfim. Então, assim,
preparação depois do Miss Porto Alegre para o Miss Rio Grande do Sul, eu peguei assim, gente, foi o período que os diários associados faliram, o Diário de Notícias faliu, e novamente eu tive um problema de saúde com meu irmão, que ele novamente teve que baixar ao hospital, fazer outra cirurgia, total ao longo foram 12. E então foi muito difícil, foi difícil bastante, mas assim, nós fomos para um hotel aqui em Porto Alegre, todas as candidatas ficaram no hotel, e foi muito gostoso, foi bom, porque assim, eu fiquei uma semana naquele ambiente, convivendo com elas, e fui a lugares maravilhosos, nós tivemos uma receptividade, assim, eventos em boate, fechado boate, governador. Gente, foi uma coisa maravilhosa. E, claro, nesse momento, eu me deparo com uma fada, porque... eu vou perguntar sobre ela na próxima pergunta aqui. Que aí eu quero dizer para você o seguinte, Denise, qual foi a sua sensação ao ser coroada pela Vice-Miss Universo 1972, a Regiane Vieira, como Miss Porto Alegre 73, no momento da sua coroação? Bom, eu e a Regiane, nós não nos conhecíamos pessoalmente, né? Eu tinha acompanhado a trajetória dela e tal. E foi incrível, porque assim, quando nós estávamos no ginásio foi no Olímpico, né? O concurso, e quando ela chegava perto de mim, eu não conseguia falar. Eu ficava sem voz, eu ficava sem fôlego. Era uma coisa assim que eu não conseguia entender o porquê daquilo. Eu ficava... E ela sempre generosa, e meu Deus do céu, com todas as meninas. Mas teve eu acho que nós tivemos uma ligação de almas, não é possível, porque foi demais, foi demais. E eu me lembro assim que ela do meu lado, nós ficamos poucos momentos juntas antes da coroação, e quando chamaram às 5, e ela parou só as 5 finalistas, não disseram a vice, porque na época tinha vice-miss, nada. E eu assim, meu Deus do céu, juro por Deus para vocês, né? O meu sonho, eu já... Tipo assim, ó, minha missão, eu dei o troféu pro meu pai, que era o Miss Porto Alegre. Tá aqui, pai. A partir dali, era o plus, era o inatingível. Meu Deus, né? Mas assim, aí ela parou do meu lado, com a faixa, que triste, meu Deus do céu. Eu tinha fotos maravilhosas, enfim, perdi todo o meu acervo, mas... E ela parada do meu lado, e ela cochichava assim para mim. E o pessoal que estava apresentando e fazendo, porque, lógico, tinha os patrocinadores, então aquilo ali estava rendendo assim, que meu pai, né? E ela dizia, tu não fica nervosa porque tu é a Miss Rio Grande do Sul. E eu dizia, meu Deus, eu não estou ouvindo isso, não pode ser, né? E eu olhava para ela, assim, não olha para mim, mas é tua Miss Rio Grande do Sul. E ali, a partir daquilo ali, e ela botou a mão assim atrás na minha cintura, ela disse, estou contigo, guria. Gente, assim, ó, foi a maior emoção da minha vida. Eu não acreditei, eu só acreditei quando ouvi meu nome, quando chamaram. E eu me abracei nela, porque assim, foi um choro, não dava para segurar. E foi o início de uma amizade absurdamente forte e maravilhosa. Foi a maior honra da minha vida que isso aconteceu. Foi assim, a maior premiação. Então, Denise, eu queria que você, em nome dessa grande amizade que você teve com a nossa Miss Brasil
Miss Porto Alegre 72, Miss Brasil 72, Vice-Miss Universo 1972, a Rejane Vieira. Que você falasse um pouco sobre a Rejane, como era a Rejane, depois pós-concurso, pessoalmente, na amizade de vocês, assim, como era o jeitinho da Rejane Vieira, nossa Vice-Miss Universo? A Rejane era muito alegre, alto astral, assim, uma pessoa iluminada mesmo, iluminada. Para ela não tinha, não era egoísta. Eu acho que esse é o grande. Hoje em dia, a gente vê as pessoas extremamente egoístas, materialistas, individualistas, e eu acho que esse era o grande adjetivo que eu poderia dar para ela, um coração imenso, a Rejane simples, uma menina, enfim, uma amiga assim, a gente podia ficar sem se ver 10 anos. Quando um telefone tocava, quando a gente se achava, parecia que a gente estava junto, como se fosse uma irmã, como a última vez que nós nos falamos, nós tínhamos combinado, deveria ser em setembro, eu acho, e que eu estava me recuperando, enfim, e ela, vem para o Rio, tu vai vir para cá, eu vou cuidar de ti, e essa foi minha amiga. É minha amiga. O resto é minha amiga. Sim. Você assistiu o concurso Miss Universo lá com ela no 72, quando ela participou? Assisti e por coisas que a gente, né, não conseguia entender, porque deslumbrante, com aquele vestido cheio de plumas, maravilhoso, linda de morrer, meu Deus do céu. Mas, enfim, né, faz parte. Ô, Denise, como foi sua preparação para o Miss Brasil 1973? Você teve muitos apoios nessa sua preparação rumo ao concurso nacional? E o que você sentiu na sua chegada lá no Miss Brasil? Bom, em função de ter sido a falência aqui, né, do Diário de Notícias, TV Piratini, enfim, foi muito complicado, né? Bem difícil mesmo. A única, vamos dizer assim, que eu consegui. Isso marca, e vou dizer assim, ó, vocês estão de parabéns hoje em dia, as meninas missólogos, vocês são o apoio, vocês são, vamos dizer assim, o que o meu pai limitadamente tentou fazer, né? Vocês são o braço direito, vocês são tudo. Só que nós não tínhamos nessa época. Então, assim, era muito difícil, e dependendo da circunstância da família da candidata, eu passei por perrengues, porque em função das despesas que meu pai tinha com meu irmão, eu não tinha condições, e meu pai deixou bem claro, né, para um guarda-roupa suntuoso, enfim. Aí o que aconteceu? Aí era Rejane emprestando roupa, a minha prima querida emprestando roupa. E aí eu nunca vou esquecer que um jornalista daqui muito bacana, o César Cobbs, que trabalhava na época, mandou um ofício para alguns costureiros famosos de Porto Alegre, se eles poderiam ajudar, ceder com alguma roupa, com alguma coisa, enfim. E eu passei por uma situação muito constrangedora, indo num ateliê, assim. Não fui nem recebida pela pessoa, veio a secretária com uma roupa, assim, usada. Enfim, foram situações muito difíceis. Então, eu digo assim, ó, tirando o traje típico e o traje de gala, que foi confeccionado, e novamente digo assim, o Refone foi maravilhoso, aquele vestido branco e preto, que foi ideia dele, ele disse, vamos fazer uma coisa diferente. Então, assim, foi muito difícil, não teve preparo nenhum, não teve apoio nenhum.
E vou dizer mais. Meu pai, na época, ele teve que ir de ônibus com a minha torcida, que foi uma escola de samba de Porto Alegre, que como eu fui Miss Porto Alegre pelo Cefal, então, um parênteses, assim, todos os concursos que eu tive, que eu participei, meus 22, eu tive torcida que foi por conta própria. Um representante de uma associação, de uma agremiação. Então, assim, eles lotaram ônibus do bolso deles e foram. Então, assim, quando eu vi aquelas faixas, assim, eu digo, meu Deus do céu, aquilo para mim foi maravilhoso. Então, novamente, gratidão. Só isso que eu tenho para dizer. Ô, Denise, e quem foi sua colega de quarto? E quem eram as mais fortes concorrentes, na sua opinião, lá no Miss Brasil 73? Bom, eu não tive colega de quarto, porque aí já começou como é que eu vou dizer assim, ó, situações... Inclusive, já vou fechar com a próxima pergunta, que tem a ver com o que você vai falar agora. E eu pergunto para você, se foi verdade que você teve muitos contratempos no Miss Brasil 1973, e a Rejane Vieira, Miss Brasil 72, foi quem sempre estava do seu lado, sempre lhe ajudando. É verdade, verdade sim. Primeiro, eu cheguei em Brasília, foi em Brasília, minha acompanhante era jornalista da Assembleia, e nós chegamos 4 dias antes do concurso. As meninas já estavam há mais tempo. Nós não conseguimos sair daqui por vários trâmites aqui que estavam complicados para nos liberar. Tanto é que lá eles estavam achando que o Rio Grande do Sul não iria ter representante em função do atraso. Eu não consegui ir. Bom, chegando lá, foram situações muito complicadas mesmo. E meu pai foi depois com a torcida. Meu pai chegou uns 2 dias, aliás, véspera do Miss Brasil, meu pai chegou. E a minha acompanhante foi, a minha. Chegando lá, como é que eu vou dizer assim? Os parentes das misses, maravilhosos. Era pai, mãe, tio, mas vem outra gaúcha, será que vai dar bi, não sei o quê. Foi aquela festa, né? E eu já assim, tantos perrengues que tinha, né? Uma menina de 18 anos, nunca tinha ficado longe dos meus pais. Então, assim, realmente eu estava muito assustada com tudo aquilo. Mas, enfim. E chegando lá, fui para um quarto junto com a minha acompanhante. Não fiquei com menina nenhuma. E a partir dali, realmente começou coisas muito sérias, muito complicadas. Eu fiquei trancafiada no meu quarto. As meninas saíam e tinha almoço, tinha jantar, tinha... Nada eu participei. Não me deixavam ir a nada. Eu fiquei trancada num quarto e a minha acompanhante dizendo, mas como assim? O que está acontecendo? Enfim. Aí, acho que 2 dias antes, a minha acompanhante foi chamada pela direção do Miss Brasil e dizendo que era para ela providenciar o passaporte no Itamaraty, porque a menina que ganhasse Miss Universo, ela teria uma semana, a Miss Brasil, ela para ir para o Miss Universo na Grécia era uma semana, então não voltaria ao seu estado. E ela disse, mas como que eu vou fazer isso? E aí foi dito para ela, não. O Rio Grande do Sul está entre as. Então vamos já deixar isso. Ela disse, mas eu acho isso muito estranho. E como ela era assim, ela era de faca na bota, era uma pessoa extremamente vivida e ela já estava achando assim
ela já estava brigando por coisas que ela estava vendo ali que não estavam bem. E nesse meio tempo, claro, a Rejane não conseguiu me localizar, porque eu presa dentro de um quarto, e a Rejane, claro, como Miss Brasil, nos eventos, com as meninas, isso e aquilo. Aí fui chamada. As meninas estavam também num evento onde foram contato com os júris, que teve testes a entrevista, isso, aquilo. Não, não fui, não me deixaram ir. Aí, a partir daí aconteceu assim, fatos muito, muito, muito sérios, que não, sabe, eu levei 50 anos assimilando isso e tentando situações que hoje em dia a gente sabe o nome que tem, né? E a partir dali foi um inferno a minha vida. Se antes eu já estava trancada, eu tinha 2 seguranças na porta do meu quarto depois disso, porque, claro, eu, uma menina, eu reagi, eu gritei, botei boca no trombone, querendo falar com meu pai estava chegando, não deixava. E foi, olha, foi horrível, horrível, horrível. Eu só saí do quarto para fazer um ensaio e voltei para o quarto fazer refeições, ou seja, eu não tive contato com as meninas, para não dizer assim, ó, a Margarida Moncherry, que é de Belém, hoje mora em São Paulo, uma querida, maravilhosa também, consegui, hoje somos amigas, eu não consegui conviver com as meninas, enfim, se me perguntar, eu não sei, eu não vi nada, passou batido, tanto é que no dia do desfile, do concurso, a minha mãe contou na volta, minha mãe dizia assim, a minha família dizia, o que aconteceu com ela? Ela não ri, claro que eu não ri, eu estava desesperada, apavorada, eu só chorava. Então, assim, foi difícil. Cortaram o meu cabelo por ordem, tinham que cortar o meu cabelo, eu não queria, eu chorei, não quero cortar meu cabelo, não, vai ter que cortar, cortaram. Enfim, foram. E aí a Rejane tomou atento, aí a Rejane conseguiu e disse, não, o que está acontecendo com a minha amiga? E aí eu me senti apoiada, tanto é que ela disse, tu não vai desistir, porque eu queria, o meu pai queria voltar, e ela dizia, não, tu não vai voltar, tu vai até o fim. E eu dizia, eu não tenho condições mais, eu estava traumatizada, e ela, não, tu vai. Então, aí fui. Ô, Denise, e qual dessas etapas ao vivo, lá na grande final do Miss Brasil 73, foi mais fácil e mais difícil para você na hora? Foi o desfile em traje típico, traje de banho, ou o desfile em traje de gala, ou a entrevista lá, na hora da final do Miss Brasil? O que foi mais fácil para você e o que você achou mais difícil? Bom, foi, para mim, foi o traje típico, porque... Mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. O mais difícil porque hoje, depois, a gente fica sabendo das coisas e tal, mas assim, eu tinha uma bota maravilhosa e ela tinha uma plataforma enorme, um salto enorme. Enfim, era carregado do nosso quarto, eles buscavam e acomodavam no backstage lá, ficava lá o traje com Miss Grande do Sul e tal, a gente não chegava perto. Quando eu fui vestida, né? E para me equilibrar foi, meu Deus do céu, foi terrível, porque ele era assim. Então, e a passarela, ela tinha tabões e não estavam, eram com cavaletes, claro, o pessoal não via. Então você pisava e ela se mexia. Ela estava desnivelada, né? Meu Deus do céu, e eu com aquela bota quebrada, então foi muito difícil, muito, muito, muito.
E o resto, assim, sabe, quando você já tá no... Já vai, né? Vai de qualquer jeito, chamou seu nome, vai na fé do Senhor e que Deus seja louvado e vai. Ô, Denise, e qual foi a sua sensação ao você ser anunciada no top 5 do Miss Brasil 1973? Anestesiada, incrédula, e vou dizer uma coisa assim, ó. Do fundo do meu coração, eu vou dizer, um concurso tão admirável, tão lindo, tão maravilhoso, tão, meu Deus, com essas meninas maravilhosas, essas deusas do nosso país, eu, naquele momento, eu não queria mesmo. Sinceramente, do fundo do meu coração. Porque o que passava na minha cabeça? Eu queria vir embora para minha casa. E a menina que ganhasse, ela teria que ficar ali um ano, naquela situação. E eu disse, eu não tenho estrutura, eu não tenho condições. Então foi muito delicado e eu queria ir embora. Então, assim, quando chamaram em quarto, eu já não estava nem... Eu confesso que foi uma coisa assim... E foi justamente em quarto a posição, talvez que para você foi a melhor posição, porque se você tivesse chegado no terceiro, ia viajar para fora do Brasil, se você fosse a segunda colocada, ia também viajar, e o primeiro ia viajar. Então, eu acho que Deus tomou a providência certa, no momento certo, e que você ficou com a posição que você queria, e deu tudo certo assim para você, né? Foi. Realmente, assim, sinceramente, os meus prêmios maiores eu já tinha ganho, né? Lógico, que honra a minha maturidade de hoje, né? E a minha análise da situação de hoje jamais tiraria o brilho que tirou lá atrás aquela menina. Então, assim, essa é a diferença. Sim. Você obteve a quarta colocação e brilhou muito no Miss Brasil 1973. E você fez muitos fãs até hoje, Denise. O que você tem a dizer para todos os seus fãs ao longo desses 50 anos? Gratidão é a palavra. Eles me ajudaram a chegar até aqui, né? Foram eles que me trouxeram com uma curtida, uma mensagem carinhosa, lembrei. Eu vou contar para vocês, eu recebi o ano passado uma foto de uma senhora do interior do Rio Grande do Sul e dizendo assim, gente, foi uma história linda. Eu não a conhecia e ela me mandou uma carta falando que o irmão dela, que já era falecido, que tinha morrido num acidente, tinha feito muito sacrifício para vir a Porto Alegre assistir o Miss Rio Grande do Sul, o ano que eu concorri, e que ele era meu fã número 1 e dos concursos de Misses, há anos ele assistia, e ele guardava, ele fez ele tirou uma foto, minha, na hora que eu desfilei com o manto, e ele fez um quadro, e o quadro acompanhou ele durante toda a vida dele, e tanto é que na hora que faleceu e tal, a irmã ainda pensou assim, eu não vou me desfazer, eu vou procurar o contato dela e vou mandar. Quando eu recebi, eu me emocionei de tal forma, eu digo, meu Deus, que coisa inacreditável. 50 anos depois, eu recebo uma foto com uma história assim. Então, a gente não tem nem noção do amor do fã. Isso é um presente maravilhoso. Sim. Ô, Denise, a Sandra Mara, Miss São Paulo, foi a eleita Miss Brasil em 1973. O que você e as outras meninas acharam sobre a vitória dela?
Sandra, eu assim, ali no Miss Brasil, é o que eu falei para você, não tive contato, não consegui. Mas após Miss Brasil, eu recebia convites para viajar com ela. E nós fomos para o Maranhão, fomos para Salvador, e assim, meu Deus, o encanto de pessoa, uma mulher linda, empoderada. Eu olhava para ela com aquela segurança e dizia, meu Deus, né? Que maravilha! Então, assim, linda. É o que eu estou dizendo, eu sou bem sincera. Ali no momento, eu não consegui compartilhar com ninguém, eu não consegui, enfim, mas maravilhosa. Nunca mais eu consegui, nós tivemos contato, enfim, eu vejo pelas redes sociais que ela é uma médica maravilhosa, enfim, linda, linda, perfeita. Tá certo. Ô, Denise, é verdade que no Miss Brasil 73, você foi convidada oficialmente para ser a representante, a Miss Trinidade e Tobago no Miss Universo 1973? Foi sim. Até foi uma situação assim bem... após esse horrível dia do concurso, da noite, daquela coisa toda, né? Daqueles 2 dias infernais que foram, com devido respeito, assim, não pelo evento. O evento é maravilhoso, eu amo, eu amo. O que aconteceu foi horrível. Então, assim, foi maravilhoso, foi uma coisa assim. Eu consegui abraçar meu pai e aí teve o convite para o baile da embaixada. Sim, inclusive você falando no baile da embaixada, o nosso querido Jacó das missas, o Jacozinho aí, ele diz assim, é verdade que no outro dia, após o concurso do Miss Brasil, no baile da embaixada, você foi cortejada por um rei sultão árabe e ele te chamou de Firuze. Foi, verdade. Foi uma coisa assim, eu estava totalmente, né? Relax, estava com meu pai no baile, e aí veio aquela pessoa totalmente diferente, com aqueles trajes, aquelas coisas, assim, parecia que tinha saído de um... Tirou para dançar, eu não entendia nada do que ele falava, óbvio, né? E dançamos quase que a noite inteira. Nós só paramos de dançar quando o Cid Varela estava nesse baile, baile, isso. E aí ele veio com representantes de Trinidad e Tobago até a mesa conversar com meu pai e o Sheik junto, né? E Firuze, sei lá, eu tava assim, o que é isso? Não entendia nada, e tinha intérprete e tal. E aí ele não se apresentou para o meu pai, enfim. E aí o Cid perguntou para o meu pai se o meu pai aceitaria que eu fosse representante no Miss Universo Trinidad e Tobago. Só que o seguinte, era muito em cima, era uma coisa assim, questão de 10 dias, vamos dizer assim, nem isso. E o meu pai estava já apavorado, e o meu pai era um homem, assim, muito ético, muito equilibrado até o ponto, né, até certo ponto. E ele estava segurando em função da imagem, em função de uma série de coisas, ele já sabia tudo que tinha acontecido. Então, meu pai disse determinantemente não. E eles insistiram, mas olha, ela não precisa nem fazer vestido, esse vestido que ela desfilou é meio grego, nós precisamos que ela vá, Denise tem que ir. E o meu pai disse, agradeço, não, nós vamos voltar para Porto Alegre. E foi assim. E o Sheik já entrou na fila, assim, também, né? E aí o intérprete falando para o meu pai que eu tinha que ir, que o meu pai poderia ir junto, que não sei o quê. O meu pai, gente, olha, foi o que bastou para o meu pai, ó, chega, vamos embora pro hotel e acabou, né? Foi bem assim, foi muito engraçado.
Hoje eu olho engraçado. E assim, ó, durante muitos anos eu não entendi. E ele, na saída, quando se despediu, o intérprete disse assim: guarda esse nome e um dia você vai entender todo o significado desse. É uma flor do deserto, né? E inclusive tem um texto belíssimo. E ontem, eu olhando aquilo, gente, eu desatei a chorar, porque parece que foi uma profecia. Porque a história dessa flor é tudo que passou no deserto, as dificuldades, então cada choro da flor, a lágrima, era para reverter em mais anos e afastar a velhice e longevidade maior. Gente, é uma história maravilhosa e me emocionou porque, nossa, caí no choro, né? Eu tô chorando 2 dias, tô inchada de chorar 2 dias, gente. Por favor. Muitas lembranças, muitas lembranças. Nós realmente estamos voltados no tempo, né? Voltamos no tempo há 50 anos atrás. Você está falando aqui e eu estou conectado aqui com você, mas eu estou lá em 1973. Eu estou sentindo a vibe dos 50 anos, né? Então, isso é que é gostoso, essa magia dessa live aqui, de, Maravilhoso. de e voltar ao tempo, essas histórias assim. Você não sabe, essa live para mim é histórica. Eu me sinto muito honrado de estar entrevistando uma Miss com 50 anos, né, de reinado. Assim. E aí eu queria saber com você, como foi seu reinado pós-Miss Brasil? Como foi seu reinado como Miss Rio Grande do Sul? Maravilhoso, maravilhoso. Viagens, tinha desfiles, tinha convites, Clodovil quis que eu fosse desfilar para ele, morar em São Paulo. Beck Glabin também, que morava no Rio, pediu para o meu pai: olha, eu cuido dela, eu quero lançar ela uma carreira, ela não pode sumir, ela tem que brilhar, ela nasceu para brilhar, me deixe. E o meu pai dizia: meu Deus, o que acontece que todo mundo quer minha filha, né? E o pai dizia: mas não tem como, ela tem que voltar comigo. E disse: mas não. Aí ela até foi, ela chegou e disse assim: eu sou visionária e eu entendo seu amor de pai, mas quem sabe o futuro dela, né, abre outras portas, enfim. Mas assim, meu pai, irredutível, né? Não. Ô, Enfim. Denise, você passou a faixa para a Janeta Eleomara, a Miss Rio Grande do Sul, 1974. E, consequentemente, ela foi a Miss Brasil Beleza Internacional e foi a Miss Brasil Universo de 1974, com a renúncia da Miss Brasil 74, a Sandra Guimarães. Sim, sim. Qual foi a sua sensação naquele momento, você coroando a sua sucessora, Miss Rio Grande do Sul, e a então futura Miss Brasil? Ai, uma menina maravilhosa, foi tudo muito bonito, mas assim, eu tava tristinha. Confesso assim que, sabe, eu fiquei sem chão, não com, eu digo, acabou meu ciclo, acabou uma era, e ali eu disse assim, estou enterrando com louvor, né, uma história, porque eu tive uma sensação de mãe ciumenta, né, quando eu passei aquele manto para ela, e disse assim, eu digo, acabou. É um ciclo que terminou. E eu fiquei sem chão. E lidar com aquilo ali, naquele momento, foi uma coisa assim, meia muito difícil. Porque foi uma construção, né, em cima de toda uma história. E ali eu fiquei, tá, e agora o que eu faço? Né? Então, assim, foi uma guerra pessoal minha muito difícil. Foi bem complicado. Certo. Eu acho que E eu aí, precisava. fechando, Oi? Desculpa. e aí, fechando a última pergunta do ciclo do Miss Brasil 73, eu pergunto para você, Denise. O Miss Brasil 1973 está fazendo 50 anos, né? Então, Denise, como é para você fazer parte
dessa história cinquentenária desse concurso? Um orgulho, assim, nem eu acredito. Quando eu olho, sabe que agora nós estávamos preparando e tal, né? E eu tenho minhas faixas expostas e tal. Aí o meu netinho, Bento, entrou, leu Miss Rio Grande do Sul. Pô, vó, você foi a mais bonita do Miss do estado. Eu, olha, dizem que sim, né? E ele ficou assim, e nunca tinha se deparado. Então, houve todo um preparo para a live e tal. Então, chamou a Tá atenção dele. linda, tá linda, tá E linda. obrigada. E ele olhou assim e disse: Meu Deus! E aí eu disse assim: Meu Deus, eu também fiquei. Eu digo: Verdade, meu Deus. É uma coisa eterna, né? Uma vez Misses, sempre Misses. Então, assim, é histórias para você contar para filhos e netos. E talvez hoje, nesta live, você esteja falando tudo da sua época de Miss, que até a sua própria família desconhece alguns detalhes. E hoje, na live, vão conhecer aqui, porque você está sendo muito espontânea. Você é autora da história, não é? De 1973. Você aqui está, não é só a Denise Sesimbra, sozinha aqui hoje. Você está representando aquele grupo de mulheres de 73, todas as misses que concorreram com você, o concurso de 73, você é uma representante legítima, né? Uma testemunha viva, ocular, presente aqui e agora. Então, isso é que nós agradecemos aqui. Né? Eu quero mandar um beijo, um carinho aí para todos os seguidores que estão aqui na live, o Oscar Basto, todos os que estão presentes na live, porque estão testemunhando, estão vendo ao vivo uma história, uma linda história, uma trajetória de uma Miss de 50 anos. Então, isso não é para muita gente, isso é para pouca gente, não é para muita gente, não. Né? Então, agora vamos começar a fazer umas perguntas aqui, mais um pouco da atualidade, né? Já passamos a fase do Miss, e eu queria saber que carreira você resolveu abraçar na sua vida após os concursos, o que você faz hoje na sua atualidade. Bom, como eu disse, quando passei a faixa que eu estava meia, eu digo, e agora? E como sempre, meu pai me ajudando. Tá, minha filha, e agora? Por que que tu não faz turismo? Porque aí você vai viajar bastante, não sei o quê. Eu, não quero. E aí eu dizia assim, pai, eu sempre gostei de histórias, né? Eu gosto da história do mundo. Eu queria ser paleontóloga e, enfim, eu tenho uma ligação, eu amo o Egito, então eu achei assim, tá, vou fazer história. Gente, fui fazer inscrição decidindo o que eu ia fazer junto com meu pai na hora, fazendo inscrição. É história? É história. Então tá. E aí, por incrível que pareça, começou convite, viagem, desfile. Eu digo, mas o que é isso? E eu não conseguia, na realidade, eu mantinha as cadeiras, eu fiz o básico, enfim, da história. E aí começou eu faltar muito, e um dia eu ia para um prédio, eu fiz na PUC, e um dia eu ia para o prédio da sociologia, da psicologia, enfim. Foram assim até o dia da minha formatura. Chegou no dia da formatura, no evento, meus convidados e tal, né? Todo mundo. Chamou todo mundo e não me chamaram. Bom, foi aquela choradeira, porque eu sempre fui chorona, né? Óbvio. E meu pai querendo matar o reitor, querendo mais o que aconteceu. E aí, festa de formatura, tudo cancelado, enfim. Jantamos, evidente, mas assim, os convidados, todo mundo com uma cara de paisagem, meu Deus, o que aconteceu, né? Aí foram fazer uma semana depois o que tinha acontecido para encurtar. Olha só a pessoa. Gente, me formei em sociologia. Vocês acreditam nisso? Eu me estranhei que ao longo do... Eu fazia prova, sociologia 1, 2, 3, filosofia 1, 2, 3. Eu digo, mas que
coisa, né? É a história, se eu tive no básico, eu quero, né? Mas não dava tempo, eu viajava muito. E aí, colei grau na sala do reitor, 10 dias depois, em sociologia. É incrível, né? Gente só comigo. Eu nunca vou esquecer, eu fui uma vez uma festa num clube em Porto Alegre, e tinha aqueles. Nossa, era um prêmio maravilhoso para quem acertasse, era um cruzeiro, não sei o quê. E as perguntas era 70% de história. Aí o pessoal do meu grupo disse: ganhamos, né? A Denise, imagina, né? Na faculdade de história. Gente, acertei 2 ou 3, né, pessoal? Mas como? Eu digo, pois é, não sei também. Que horror, que horror. E o Mas que hoje, você faz hoje, Denise, na sua atualidade, na nossa atualidade? bom, aí eu trabalhei muitos anos numa empresa de cosméticos brasileira e me aposentei ali. Aí tive problemas de saúde, enfim, com a família, foi um longo, né? Então, hoje, o que, que eu faço? Eu optei, eu digo, não, na vida a gente tem que fazer o seguinte, ser bem consciente dos teus limites há 26 anos eu cuido de pessoas com problema de saúde na minha família, né? Sendo que 3 já faleceram e hoje eu tenho meu irmão. E então, assim, ele precisa muito de mim, né? Então eu cheguei no momento de pensar e pesei, eu digo, bom, é o momento que ele precisa e eu preciso fazer essa opção e tudo certo. E sou extremamente feliz e não me arrependo momento algum. E eu saí assim, estava no auge da minha carreira profissional. E então, assim, eu digo, não. Eu tenho uma coisa comigo assim, ó. Hoje eu deito. Quem há 16 anos atrás entrasse na minha casa, se você entrar na minha casa amanhã, tomar um café, seja quem for, eu estou maquiada, cheia de enfeites, porque eu amo minhas joias, Produzida, produzida. produzida. Botando água para os cachorros na rua, nas minhas plantas. E se você entrar assim, ó, janta, mesa posta, quero a família toda sentada, é porque. E quando eu tinha eles vivos no final, o pessoal entrava e dizia assim: vai ter festa aqui? Não. Eu não sabia quanto tempo eles iam ter. Então, assim, cada refeição era um momento especial. Porque a gente nunca sabe se amanhã, né, tu vai ter chance de botar aquela roupa bonita, de fazer um prato especial para tua família. Então, para mim, isso não tem preço. Isso em primeiro lugar. E eu vivo assim. Perfeito. Eu vivo num bairro muito afastado de Porto Alegre e construímos uma casa maravilhosa, que eu digo maravilhosa porque ela tem uma energia, sabe? Plantas, flores, cachorro. E ali eu fiz assim, acomodei que todos pudessem, enquanto estavam vivos ali, usufruir. Eles não poderiam mais ir uma praia, então teria. Acomodei todos. E hoje eu digo assim, 2 conseguiram viver 2 anos aqui. E eu digo, obrigada, Senhor, porque sem ele eu não conseguiria, né? Então, quer presente maior? Sim, sim. Denise, agora eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que pode ter emoção e você pode respondê-la da forma mais natural possível, né? O que você sentiu quando você soube da notícia do falecimento da nossa Miss Brasil 72 e vice-miss Universo 72, a Regiane Vieira? Bom, eu
estava saindo, eu tive um apagão, com perda de memória, de depressão, com a morte dos meus pais, e junto morreram quase no mesmo ano meu marido, enfim. E eu, lógico, o cérebro do ser humano, né? O que ele faz? Para evitar o sofrimento, eu vou apagar tua memória e aí tu não sofre. Então foi uma luta bem difícil, foi, nossa, anos de terapia, tratamento, muito complicado. E num momento assim muito, muito, muito delicado, e acho que um dos primeiros, porque o primeiro foi meus amigos da Unespa, UGES, fizeram uma festa, um encontro depois de não sei quantos anos, num baile, no interior, e lá a minha memória abriu. Foi uma emoção, foi uma coisa tão bonita, e voltou. Então, assim, nesse momento, quando eu voltei, e eu contei para a Regina, contei para ela, disse, estou muito feliz, eu consegui, né, eu tive síndrome do pânico, eu não ia nem no portão da minha casa, enfim. Eu tinha muitos medos, e ela disse assim, acabou o medo, acabou tudo. Você vem para o Rio, eu vou cuidar de você, e o resto da terapia vai ser aqui. E vida que segue, maravilhosa. Então, tu faça assim, ela disse, tu passa o Natal com a tua família, porque Natal é sagrado. Minha casa, eu sou... Gente, eu começo a botar luz na minha casa em outubro. Eu sou um Gramado 2, né? Eu amo o Natal. E ela disse, então tá, tu vai passar o Natal com a tua família e tu vem. Perfeito, beleza. Ela disse, tu não te preocupa com nada. Tu vai estar na minha casa, eu vou mandar tudo para ti, tu não te preocupa. Eu digo, bom, eu estava numa felicidade. Quando eu ainda era na época de Orkut, né? Eu entro e gente, eu sentia assim, o mesmo beliscar no estômago que eu tô agora conversando com vocês, eu senti, eu disse, não, Deus não fez isso comigo, não pode, porque nesse momento eu não vou permitir que isso aconteça, foi muito difícil. Só que assim, eu lembrando, aí eu fiz eu estava em terapia e tal, e eu lembrava assim, as últimas palavras dela comigo. Tu não pode permitir, tu não vai deixar, nada pode te abalar. A gente tem. Então, aquilo foi um mantra que me deu força e me deu para mim dizer não. E por outro lado, eu fiz um contratempo assim, ela não morreu, ponto. Né? É o que eu faço hoje pensando nos meus amores da minha vida que estão em outro plano, mas estão sempre comigo. Então, esse foi o antídoto que eu tive que, sabe? Mas foi Perfeito. horrível. Perfeito. Foi horrível. Foi. Perfeito. Porque... Pronto, agora vamos falar um pouquinho aqui agora. É o seguinte, como você vê as missas atualmente? Que conselho você daria para uma jovem que quer ser Miss? E o que você acha hoje do empoderamento feminino nos concursos de beleza? Bom, vivemos em outros tempos, com certeza, onde é muito mais fácil, né? Eu acho que elas têm mais visibilidade, as meninas têm mais preparo, eu acho que elas conseguiram também desmistificar um pouco o conceito, que para muitas pessoas era Miss é coisa é coisa fútil, é coisa banal, meu Deus, não. Então, acho que as meninas de hoje, elas trazem para nós assim, essa bandeira, dizer assim, não, uma Miss ela é atuante em trabalhos sociais, ela dá exemplos de vida para outras meninas, ela tem voz ativa, quando ela
quer dizer não é não, sem se culpar, achando que você teve a culpa de dizer o não, ou que você se mostrou, ou porque usou um biquíni, sei lá, de biquíni, ou porque... Não, elas podem o que querem, elas são preparadas, isso eu acho muito importante, né? Classe, cultura, aliado, acho que isso é fundamental, acho que uma Miss ela tem que ter muito cuidado, né? Porque ela carrega, vamos dizer assim, se ela é a Miss de uma cidade, de uma instituição, de um estado, de um país, ela não é o nome dela, né? Ela está carregando numa faixa quantas pessoas, né? Quantas pessoas que admiram, quantas crianças que estão ali observando o que falam, o que gesticulam, não é? Então eu acho que isso é Um pouquinho. Certo. Ô, Denise, o Rio Grande do Sul é um celeiro de mulheres bonitas. Denise, que segredo é esse para tanta beleza das mulheres? bastante por uma miscigenação, né? Nós temos imigrantes italianos, então a gente tem assim uma vasta, né? Nós temos índios, nós temos mestiços, nós temos mulatos, nós temos italianos, espanhol, portugueses. Então eu acho que isso tudo deu uma... Tá certo. Denise, vou torcer muito para que isso aconteça, se Deus quiser, quem sabe que você fosse convidada, né, para ser homenageada no Miss Rio Grande do Sul 2023, né? Então, fica Nossa, essa dica aqui na live, que você é uma pessoa especialíssima e merece toda essa honraria desses 50 anos, né? Fica essa dica aqui que eu levanto aqui na live. E vamos à nossa, Denise, a nossa penúltima pergunta da live. O que a Denise de 2023 diria para a Denise de 1973? Bom, o que ela diria? Ah, menina, foi difícil, né? Mas você chegou lá. E forte, inteira, sobreviveu, até que você tá bem, né? Porque, então, assim, o que eu diria? Para aquela menina, você foi uma boba, né? Você deveria ter sido mais forte, ter berrado mais, ter se imposto mais, enfim, acreditado mais nas palavras do seu pai. O seu pai se avisava. Então, acho assim, eu diria isso para Denise. Mas hoje eu digo assim, ó, só, só agradecimento mesmo. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida me formou essa pessoa que eu sou hoje, né? Uma pessoa com defeitos, inseguranças, várias, né? Milhões, milionésimas, né? Porque sempre tem aquela criança lá assim, não, você não vai conseguir, isso não é para você. Então, assim, graças a Deus, eu tenho minhas filhas maravilhosas, são mulheres, meu Deus, eu só tenho gratidão por essas mulheres perfeitas. A Denise de hoje queria ter sido elas na idade delas, porque elas são mulheres assim de garra, um caráter, uma formação, uma parceria e um coração. Bom, graças a Deus puxaram o coração da mamãe, porque eu digo assim, ó, eu sou um coração com perninha. E isso me estragou muito, viu? Linda, linda. Bem, a pergunta aqui é o seguinte, Denise. Passados 50 anos, Denise, para você, como foi ser uma Miss em 1973? Olha, foram tempos muito bonitos. Eu acho que existia muito glamour, né? Nós não tínhamos patrocinadores, nós não tínhamos esses anjos missólogos que, meu Deus do céu,
era tudo que a gente queria. Eu digo assim, meninas, aproveitem que vocês têm, por favor. Então, assim, mas, por outro lado, eu acho que se perdeu muito atualmente, opinião minha, né? Porque assim, ó, nós tínhamos um segmento que tu ia, a rainha de uma associação, da cidade, estado, Brasil, e aí tu sabia que se tu fosse, era Miss Universo, Miss Mundo, Miss Beleza Internacional. Ponto. O que acontece hoje? Gente, eu não sei mais nada, né? Porque tem Miss Brasil num ano, mais de 10, 12, porque é Miss Brasil isso, Miss Brasil aquilo, Miss não sei o quê, Miss... Gente, tá demais. Então, eu acho que esse glamour que nós tínhamos, e acho que também é mais difícil você preparar, fixar numa menina, bom, essa, não sei se isso é bom, se eu estou falando bobagem, eu estou dizendo o meu pensamento em relação a 73, agora. Eu acho que era glamour porque era menor. Era menor, era focado, né? E a partir dali, então, eu acho que se perdeu é isso. Sim. Então, sim. nesse ponto, é uma perda. Sim. Denise, eu queria que, antes do nosso ping-pong aqui agora, para encerrarmos a live, você deixasse uma mensagem para o Mundo Miss. Bom, Mundo Miss é o mundo de... em primeiro lugar, o agradecimento. Vocês ajudam aos sonhos a complementar ao segmento da história de meninas, de mulheres, de mães, que vão dar um segmento. Então, acho assim, ó, vocês estão de parabéns. Eu acho que foi nós perdemos muitas coisas com a evolução desses concursos, mas ganhamos em pessoas que entraram maravilhosas, pessoas que se dedicam em pesquisar, em acompanhar, em incentivar essas meninas. Isso é um trabalho maravilhoso e não é um trabalho fútil, que muitas pessoas dizem. Não, gente, é mexer com sonhos, com imaginário, é tão lindo. É fazer de meninas que às vezes vêm da periferia em Cinderelas, que vão habitar castelos. Então, eu acho que isso é uma coisa linda. Vocês lapidam diamantes, pedras brutas, vocês transformam em diamantes. E eu acho que isso não tem preço. Gratidão, assim, total. Vocês são maravilhosos. Que live maravilhosa, viu? Eu estou, assim, emocionado aqui de tanta história bonita. Assim, eu me sinto muito honrado de estar conversando com você aqui, Denise. Maravilhoso. Vamos ao nosso ping-pong aqui. E aí eu pergunto e você responde, para a gente conhecer um pouquinho de você. Tá bom. Denise, aí eu pergunto e você responde. Um passatempo, um hobby seu. Eu tenho 2, né? Eu tenho 2 que é meus animais, que eu amo, né? Que eu fico banhando o cachorro da rua e alimentando, e as minhas flores, que eu amo cuidar do meu jardim. Certo. Praia ou piscina? Água. De qualquer forma, água. Eu não consigo muito ir à praia em função da minha vida, em toda a história, mas assim, o mar para mim é um perigo, porque eu tenho a vontade de entrar, é um mundo imaginário, o mar para mim é vida. Mas como não posso, é água. Tem o Aquaman, eu seria Aquawoman, porque água é vida, né? Miss ou socióloga? Miss, socióloga foi um... Gente, é até vergonhoso, né? Dizer, mas como que... né? Mas isso aconteceu, sou extremamente sincera. Miss foi a história da minha vida, amor pro meu pai, foi o troféu
que eu entreguei para ele. Tá certo. Um livro, Denise. Olha, eu gosto muito de livros. Eu não tenho assim, eu lia muito Paulo Coelho, mas eu vou ser bem sincera. Eu, de uns tempos para cá, assim, eu parei um pouco com a minha leitura de livros. E por quê? Eu tenho uma. Todos do Paulo Coelho eu li, porque me ajudaram muito. A Zíbia Gasparetto me ajudou muito no meu período, né? Não é dizer autoajuda, não. Eu sou católica, sim, mas me fizeram entender muitas coisas, né? Então, assim, se houve livros que me ajudaram, foram esses. Sou bem sincera, Certo. né? Eu poderia citar N, todos que eu gosto, Jorge Amado, enfim, todos. Amo vários outros, todos leio, li, mas se eu disser assim para você, teu primeiro, toda Miss que foi Miss que tenha, né? Pequeno Príncipe. Mas vai ler a mensagem do Pequeno Príncipe, né? Então, assim, eu acho que não foram livros de autoajuda, foram livros de reflexão, né? Que você viaja com acontecimentos que você acha tão banal na vida, mas ele tem algo para te deixar. Certo. Seu signo. Ariana, Sua cor favorita. verde, minha pedra Uma, esmeralda. uma qualidade. Eu sou muito grata. Eu acho que eu sou uma pessoa muito justa. Uma flor. Orquídea. Uma palavra que a definiria. Coração. Um ano mágico na sua vida. O ano que nasceram minhas filhas, porque foi uma mudança né? Sim. 77 e 80 foram definitivos da minha vida. Seu estilo musical, Denise. Eu sou uma pessoa que eu amo música. Em função de toda a história dos meus pais, que meus pais cantavam, tinha banda, enfim. Mas eu sou eclética. A música tem que ser boa. Ponto. Se ela é boa e se ela me toca, vamos que vamos. E a última palavra. Deus. Tudo, tudo. É meu pai, Denise. é a luz. Como diz o rei, essa luz, é claro que é Jesus, né? Certo. Bem, Denise Sesimbra, eu quero dizer para você desde já que você é uma Miss Brasil Forever por participar da série de lives Miss Brasil Forever a partir deste momento e que nós agradecemos muito por você conceder essa grande entrevista, essa entrevista histórica e que nós nesta noite pudemos conhecer sua história, conhecer o ano de 1973, os bastidores daquele Miss Brasil 73, do Miss Porto Alegre, do Miss Rio Grande do Sul 73, e são 50 anos de história. Então eu quero dizer que você está de parabéns, comemore, esse ano é um ano muito especial na sua vida, tá certo? Desejo para você muito sucesso, muitas realizações, paz na sua família, e tudo de bom. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos seguidores, antes de eu convidar todos para a próxima live. Bom, em primeiro lugar, assim, meu agradecimento. Por favor, continuem assistindo, vocês assim, e fazendo, porque cada homenageada que vem aqui contar um pouco da sua história, ela é uma gratidão, vocês não sabem o bem que está fazendo para nós. Eu só tenho que agradecer a todos, agradecer a Deus, aos amigos, à minha família, meu Deus do céu, a todos, do fundo do meu coração. E assim, estiverem passando momentos difíceis e coisa assim, tudo passa.
nada na vida é eterno, né? Nós vamos ter... A vida é que nem as ondas do mar, né? Nós vamos ter dias bons, dias ruins, mas o importante é que a cada amanhecer, quando a gente abrir os olhos, é uma nova chance de zerar e começar tudo de novo. Tá certo. Muito, 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 muito obrigada. Que honra. Obrigado. Que honra minha ter esse privilégio esta noite. Eu quero desejar a você e a todos os nossos seguidores aqui um bom carnaval. Estamos na semana pré-carnavalesca. Semana que vem não haverá live na terça-feira de carnaval, mas a série Miss Brasil Forever retorna no dia 28, no último dia de fevereiro, e a nossa entrevistada foi a terceira colocada do Miss Brasil Universo, Miss Universo Brasil 2022, a Isa Murta, a Miss Minas Gerais 2021 e 2022. Então, a Isa vai estar conosco, contando a trajetória dela, uma jovem Miss, aqui no dia 28 de outubro. Eu quero desejar uma boa noite a todos vocês, os seguidores. Sigam o Instagram, @TV Miss Brasil Forever, e se inscrevam lá no YouTube, ativem o sininho, me dê essa força lá no YouTube, que a live vai estar salva aqui, daqui a pouco, e amanhã vai estar salva no YouTube para compartilhar com todos vocês. Muito obrigado. Feliz cinquentenário, Denise Sacimbra. Obrigada. Você é uma pessoa magnífica, magnífica mesmo. Eu tenho um amigo aqui, um missólogo pernambucano, Daslan Melo, e ele é seu fã, muito seu fã, e ele me falou da sua história, né? E ele ama muito você. Amados, amados, meu Deus do céu, eu disse, vocês são anjos, são magos. Vocês são magos. Tá certo. Então, minha rainha, boa noite para você, boa noite a todos vocês, bom carnaval e até o dia 28 com a Isa Murta aqui no TV Miss Brasil Forever. Beijo, Denise. Valeu. Muito obrigado. Tchau.